minimamente limpa. Ah, professor, mas a gente não é equipe de limpeza. Não. Mas lembra que quando a gente falou do descarpar, que a gente usa, a gente despreza? A gente suja, a gente limpa. Então existem alguns tipos de limpeza. E vocês precisam saber, até para quando vocês forem contatar o pessoal da limpeza, vocês passarem para eles qual é o tipo de limpeza que vai ter que ser feita. Então, a gente falando de superfície, a gente tem a descontaminação e a desinfecção. Qual é a diferença? Descontaminação é você tirar só a sujidade visível. Então, por exemplo, se a gente tem uma bandeja suja de sangue, a gente vai minimamente tirar o sangue que a gente está vendo dessa bandeja. A gente foi trocar o paciente, sujou a grade da cama. Descontaminar é tirar a sujidade que a gente está vendo. Quando a gente vai fazer desinfecção, a gente está falando de diminuição de carga microbiana. Então a gente está falando de diminuição de micróbio dessa superfície. Então quando vocês forem fazer uma medicação, por exemplo, vocês vão preparar essa medicação em uma superfície, certo? Vocês precisam descontaminar e desinfectar essa superfície. Normalmente, os produtos que fazem a desinfecção, eles não conseguem fazer uma desinfecção se tiver uma sujidade visível. Então, primeiro você descontamina, depois você faz a desinfecção. Algumas vezes, os produtos podem ser parecidos. E aí, qual vai ser a diferença para você saber se você fez a descontaminação ou se você fez a desinfecção? É a presença de sujidade e o tempo de exposição desse produto. Por exemplo, lá no hospital, a gente tem um produto que a gente usa para quase tudo na vida, chamado Optigem. O Optigem, ele precisa de 1 minuto para fazer desinfecção, mas ele descontamina na hora. Então, se você passa e limpa, você fez uma descontaminação. Se você passa, deixa de molho lá por 1 minuto e depois você tira o excesso, você fez uma desinfecção. Mas é o nome? Optigem. É o que a gente usa lá. Mas o próprio álcool, o próprio cloro são soluções de desinfecção. Beleza? Desinfecção tem que deixar um tempinho. Tem que deixar um tempinho. Geralmente o tempo de exposição a esse produto é maior do que na descontaminação. E aí, como é que a gente vai saber quanto tempo a gente deixa? Vai depender do fabricante do produto que você está usando. E aí ele é rótulo, tá? Não adianta gravar. Beleza? Falando da unidade do paciente como um todo, a gente tem 2 tipos de limpeza: a concorrente e a terminal. A concorrente é a limpeza diária. Então, é enquanto o paciente está lá, quando as meninas passam pano no chão, quando a gente sujou a cama, aí a gente vai limpar a grade da cama. Em alguns hospitais somos nós que limpamos as bombas infusoras pelo risco do pessoal da medicação esbarrar em algum botão e mudar alguma medicação. Eles colocam os técnicos para limpar as bombas infusoras. E aí vocês precisam saber também essa diferença. A concorrente, ela pode ser feita todo dia, com o paciente no leito, ou ela pode ser feita quando o paciente foi fazer um exame, vai voltar, foi no centro cirúrgico e vai voltar, mas ainda é o mesmo paciente que está naquele leito. Tudo bem? A primeira é qual? É a concorrente. E a segunda? É a terminal. Eu ainda vou explicar a limpeza terminal. Tá? Então, a concorrente, ela é uma limpeza mais simples. Tudo bem? A limpeza terminal é quando o paciente não vai voltar para aquele leito. Então, vai ser outro paciente que vai internar ali. Então, óbito, alta, quando vai para outro setor, e aí vai ser feita a limpeza terminal. A limpeza terminal, ela vai ser feita, ela vai ser mais criteriosa. Então, por exemplo, se a gente limpa as bombas infusoras, não sei se eu ia mostrar a bomba infusora para vocês, eu também mostrei.
gente limpa a bomba infusora só por cima, assim, por exemplo, tá essa torre aqui. Na limpeza concorrente, a gente limpa aqui em frente, limpa aqui em cima e limpa aqui do lado. Quando for uma limpeza terminal, vai ter que ser tirada cada bomba dessa, limpada cada buraquinho dessa bomba. Por quê? Vocês provavelmente já ouviram falar lá na aula de microbiologia sobre colonização. Então o paciente ele pode não ter uma doença transmissível, mas ele pode ser colonizado com algum bichinho. Então a gente tem que limpar as coisas o máximo possível para não transmitir essa colonização para outro paciente. Porque a colonização, ela não é prejudicial para o paciente que está colonizado. Mas se você pega essa bactéria e leva para outro paciente, ela pode ser prejudicial para o outro paciente. Então a limpeza terminal, além dela ser muito mais criteriosa, ela vai abranger janelas, parede, teto, tudo. Tem que ser tudo limpo. E aí, por exemplo, vocês entram no leito e aí no hospital de vocês tem um quadro que fica com a identificação dos pacientes. Teve um óbito, vocês prepararam o corpo, desceu o corpo e acionaram a pessoal da limpeza. Depois que o pessoal da limpeza saiu, vocês entraram para arrumar esse quarto, para forrar essa cama, botar os materiais dentro do leito. E aí vocês perceberam que o quadro de identificação do paciente ainda está escrito. Essa limpeza terminal foi feita corretamente? Não. Então tem que ir e falar com as meninas da limpeza. Tem que fazer de novo. E tem que fazer tudo de novo. Porque a parede não foi limpa. Professora, o hospital que não tem necrotério, o corpo fica onde esperando a remoção para o IML? Normalmente os hospitais têm. Tem um setorzinho para ficar armazenado os corpos até poder ir. Porque na verdade é a funerária que busca. O nome do... É o necrotério. Vamos lá. Gente, esse negócio está muito sensível hoje. Aí, professora, tem um tempo determinado, vai ficar aqui tanta hora para a família pedir a funerária. Se a família não tiver condições, manda para o IML até a família resolver ou fica ali aguardando a família? Fica ali aguardando a família. Até se demorar, tipo, uns 15 dias a família resolver. Vai ficar lá. Manda para o IML. Porque esses locais ele tem um armazenamento específico, até para poder postergar essa deteriorização desse corpo. Entendeu? Se eu não me engano, acho que é mais de um mês que pode ficar lá para poder. E se a família não tiver condições mesmo de fazer? Não, aí vai pegar a isenção e fazer pela prefeitura. Mas se a família não aparecer, vai para ele. Oi? Não, Se a nome de família gente não aparece. não. Nome de gente não. Mas aí é todo um processo Se a jurídico. pessoa deu entrada, ela tem documento. É. Se um dia a família procurar, vai saber que ele foi enterrado em tal lugar, tal. O que eu não sei é se eles enterram. Não, isso não. Entendeu? Ah, senhora, com certeza. Não, Não, acho acho que é assim. assim. Deve botar o documento lá, Ah, pode foto, botar foto, quando O nome varia muito de hospital para hospital. No meu hospital a gente chama de morgue. Mas morgue é só que eles resolveram mudar em inglês. Necrotério em inglês. Mas geralmente é necrotério no inglês. Existe mesmo aquela história de que quando a pessoa morre, você tem que falar a hora da morte ou não? Tem porque quando vocês vão fazer a anotação de enfermagem, quando todos os profissionais envolvidos naquele óbito vão fazer a anotação, todo mundo tem que botar o mesmo horário. Por isso que a gente fala o horário da morte, entendeu? Porque nas evoluções tem que ter o mesmo horário. Nos protocolos, por exemplo, a gente protocola que a gente está enviando aquele corpo para o necrotério. Tem que ter o mesmo horário. No atestado de óbito tem que ter o mesmo horário. Então todo mundo tem que saber o mesmo horário. Aí, no caso, o maqueiro que retira tem que ir alguém acompanhando o maqueiro. Normalmente o técnico vai junto com o maqueiro. Tem que ir alguém da enfermagem, que é para garantir que aquele corpo foi entregue. Inclusive, normalmente a gente tem um livro que a gente bota lá quem que foi o óbito, a hora que morreu e o funcionário do morgue que recebe o corpo assina que recebeu. Cadê? Eu ia falar. Pacientes que ficam
mesmo leito, eles precisam ser trocados de leito para que seja feita uma limpeza terminal. Porque você pensa, você está um mês sem limpar sua casa, como é que fiz? Entendeu? Então você troca esse paciente de leito e aí é realizada uma limpeza terminal. Normalmente são internações superiores a 15 dias, mas isso pode ir também de acordo com a instituição. Entendeu? O paciente fica 6 meses na cadeira de No meu hospital, na prática, é quando passa de um mês. No meu hospital, quando passa de um mês, a gente troca o paciente de leito para poder fazer a limpeza terminal desse leito. De leite que seja quarto também. O seu hospital Não, quarto é quando o quarto privado. É porque assim, uma enfermaria vai ser muito difícil você conseguir fazer uma limpeza terminal de toda a enfermaria, porque ela nunca vai estar completamente vazia. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma limpeza terminal da unidade daquele paciente. Então aqui, a gente não tem a unidade do paciente. Então, por exemplo, se é esse paciente do lado de cá, que foi de alta, ele vai limpar essa parede, vai limpar essa parede aqui de trás e esse chão aqui, junto com todas as coisas. A escada, a cadeira, a mesinha, a maca, tudo. E o teto. Só que ele não tem como vir pro lado de cá, porque aqui teoricamente é paciente. O teto também. Mas limpa mesmo o teto? Pois tem um produto. Então, tem que limpar mesmo. Lá no hospital, agora, esse negócio que eu falei do quadro é verídico. A gente está com um problemão no hospital que elas nunca limpam a parede. Então, assim, já teve. Só que lá, como assim, meu CTI é uma alta rotatividade, quando o paciente sai, já tem outro esperando aquele leito. Então, a gente não consegue fazer com que elas façam uma limpeza 2 vezes para poder receber o paciente, entendeu? Porque essa limpeza terminal, ela leva pelo menos umas 2 horas. Porque ela tem que limpar tudo e tem que esperar tudo secar para poder entrar outro paciente. Então pensa, ela fez uma limpeza, levou 2 horas. Aí ainda tinha coisa suja, tem que voltar mais 2 horas. Aí a CCIH está quicando para poder resolver isso, porque no dia que eles foram testar a limpeza dela, estava bem. Mas é um negócio que é cobrado. Cobrado mesmo. Tá? Me fala outra coisa para vocês. Na limpeza terminal, é a equipe de limpeza que limpa a bomba ou são os técnicos? Depende da instituição. No meu hospital é a equipe de limpeza. Mas eu tenho colegas que o hospital deles é o técnico. No teu hospital vocês limpam? Não. No meu hospital é a equipe de limpeza. Quando tem aqueles pacientes cheios de bomba, professora, dá vontade de chorar. Então, mas geralmente são esses pacientes. Bomba. Mas geralmente são esses pacientes cheios de bombas que eles não gostam de deixar o pessoal da limpeza mexer. Porque o pessoal da limpeza, eles não sabem eles não sabem mexer na bomba, é uma coisa. Eles não sabem o que dali pode trazer algum problema. E normalmente esses pacientes cheios de bomba são pacientes extremamente graves. Então nada que está nessas bombas pode parar. Né? Entendeu? Cheiro de produto, nem pensar, né? Não, mas aí os produtos eles são voltados para isso mesmo, para não ficar com cheiro. Apesar que lá no hospital tem um cheiroso. Mas enfim. E aí esses pacientes muito graves, geralmente eles pedem para o técnico limpar. Mas, por exemplo, lá onde eu trabalho, e também tem vários hospitais que tem isso, tem o que a gente chama de beira-leito. É um carrinho com as gavetas, geralmente são 2 gavetas de paciente ali. E aí você guarda as medicações daquele paciente e as coisas que você vai usar para ele. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um carrinho do leito 24 e do leito 25. E aí você vai preparar as medicações ali em cima. Aí você tem que preparar um antibiótico de um e depois você vai preparar um antibiótico de outro. Você tem que limpar esse carrinho antes de preparar a medicação e depois de preparar essa medicação. E aí, antes de passar plantão, você tem que limpar o carrinho todo, porque você mexeu naquilo ali. Se você se contaminou e você contaminou esse carrinho, e
você passa plantão sem limpar esse carrinho, você contamina o coleguinha que está entrando no plantão. Entendeu? Por isso que é importante a gente entender esse esquema de limpeza. Essa limpeza eu fiz de 12 horas. 12 e 12. Você vai passar plantão, você passa com tudo limpinho. E aí, por exemplo, alguns hospitais não têm o beira-leito. O beira-leito, ele é por leito. Beira-leito. Às vezes eles têm uma sala de medicação. E aí essa limpeza é válida para a bancada da sala de medicação. Ô professora, mas eu vou ter que limpar a bancada toda vez que eu fizer uma medicação? Não, você não precisa limpar a bancada toda. Quer ver um negócio? A gente vai preparar glicose. Precisa fazer a glicose no paciente. Glicose sempre pinga. Você vai deixar para limpar essa glicose que pingou lá no final do seu plantão, você vai tomar uma surra para tirar essa glicose dali. Ela vai secar, vai endurecer e vai ficar aquele troço gosmento. Então, fez, sujou, limpa. Vai preparar uma outra medicação? Vou usar essa parte da bancada. Limpa essa parte da bancada. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Aula que vem a gente vai falar sobre posicionamento no leito e a gente vai falar sobre mobilização